Ser humaninho abençoado, você quer cagar com a sua saúde mental? Nossa, Karen, caraca! Só entrei aqui pra saber de um livro, pra ver uma crítica, uma análise? Você já veio falando isso? Calma! Se você quer a minha opinião sincera, bate pronto. Você recomenda esse livro ou não? Já vou falar de bate pronto. Não! Eu não recomendo esse livro. Ai, Karen, mas eu quero análise. A gente vai ter análise também, calma. Nossa, vocês estão apressados. Então, guys, de forma resumida, eu não recomendo esse livro. Mas eu vou tentar trazer o porquê que eu não recomendo esse livro pra vocês ao longo do vídeo, ok? Então pode assistir aí que tá muito legal. Beijo. Oi, guys, tudo bem com vocês? E sim, é meio estranho eu já começar um vídeo falando que eu não recomendo um livro, sem dar detalhes, sem nada, mas calma. Vou explicar o contexto aqui pra você. Dessa vez, o vídeo de hoje eu vou estar falando do livro. Não posso estar citando esse nome aqui. Inclusive, tenho muito medo de falar qualquer nome que possa remeter a esse livro aqui e o vídeo acabar caindo. Então, eu vou chamar esse livro carinhosamente de Desvividos ao longo do vídeo. Sim, guys, é um livro do mesmo autor de Jantar Secreto, o livro que eu também trouxe anteriormente. E agora vamos falar de Desvividos, que foi o livro que eu sugeri que eu iria falar aqui nesse próximo vídeo aqui pra vocês. Mas antes de começar, né, guys, só relembrando aqui que, como é uma análise de livros, eu vou usar os mesmos pontos que eu usei falando de Jantar Secreto. Então, inicialmente, eu vou estar falando da narrativa do livro. Puta que pariu. Mas antes da gente começar de fato a falar de Desvividos, só lembrando, guys, que por ser uma crítica de livros, eu vou estar trazendo os mesmos pontos que eu trouxe na hora da análise, que eu fiz na análise de Jantar Secreto. Então eu vou estar falando da narrativa, dos personagens e dos eventos que compõem esse livro. E bem, Karen, mas aí por que você não recomenda esse livro? Como assim? Já chega assim falando não recomendo? Guys, vamos por partes. De forma geral, Desvividos de Rafael Montes tem sim pontos positivos e pontos negativos, e, de forma a resumir, no meu TikTok mesmo e no meu YouTube Shorts eu falei que eu gostei do livro, o que é fato, eu realmente gostei do livro. Porém, eu, como uma pessoa que já leu vários livros de terror, já vi vários filmes de terror que incluíam tortura, cenas grotescas e tudo mais, foi a primeira vez que eu li um livro e eu fiquei tão em choque que me dá gatilhos, olha que lindo! Sim, por incrível que pareça, um livro consegue me dar gatilhos. E toda vez que eu me recordo de certos acontecimentos dentro do livro, me dá muito gatilho, me dá uma sensação ruim, uma coisa muito estranha. Então, assim, se você... E olha que, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu já estou acostumada a ver conteúdos de terror. Eu vejo conteúdos de terror, de horror, desde que eu tinha quase 10 anos. Hoje eu tenho 19. E mesmo assim, me causou muito desconforto. Um desconforto acima do normal, do que eu já estou acostumada. E, enfim, guys, de forma a resumir, Desvividos, de Rafael Montes, não é um livro que eu recomendo. E principalmente, assim, ai, cara, mas eu quero muito ler e tal. Beleza. Se você é uma pessoa que tem menos de 18 anos, se você tem qualquer tipo de sensibilidade, se você é sensível, se você fala, ai, então eu consigo, eu até vejo filme de terror, livro de terror e tal, mas eu ainda sou um pouco sensível, não leia. E se você tem gatilhos com situações de violência, de e demais questões nessa linha, eu recomendo que você guarde o livro Desvividos, vai ler um Jantar Secreto, vai ler um livro de outro autor, vai ler da Freida, como é que fala, a Empregada, vai ler O Acidente, vai ler um Stephen King, depende também do livro que você for ler dele, senão é a mesma coisa, mas se você tem qualquer uma dessas questões aqui, é menor de 18, é sensível e já passou por alguma situação desconfortável que envolva violência, agressão e eu recomendo que você passe bem longe desse livro, porque eu que sou uma pessoa que nunca passei por nenhum tipo dessas situações, sou maior de idade, já estou acostumada, não sou tão sensível assim a esse tipo de conteúdo, fiquei com leves gatilhos. E lembrando aqui que eu não vou falar o que me deu gatilhos, mas quem já leu provavelmente sabe do que eu tô falando em si. E a questão é que eu não vou dar spoilers nessa análise, guys. Então eu vou tentar retirar todos os spoilers, vou tentar dar nenhum spoiler. Se eu for dar algum spoiler, alguma coisa, falar alguma coisa relevante, eu vou falar. Tipo, ó, pulem o vídeo, passem e tal. Mas o objetivo aqui é falar de Desvividos sem dar spoilers pra vocês, pro pessoal que, tipo assim, eu quero ler mesmo assim. Mesmo você não recomendando, eu quero ler. Beleza? Então vamos seguir com a análise que eu já citei anteriormente, que é narrativa, personagens e eventos. Beleza, guys. Vamos começar pela narrativa de Desvividos. Olha, eu não vou negar pra vocês. Pra mim, ao meu ver, Desvividos, assim como o Jantar Secreto, tem uma narrativa muito boa. Uma narrativa muito interessante. Karen, o que é narrativa? Narrativa é basicamente como a história é contada.
Então, se é na primeira, segunda, terceira pessoa, como é a organização dos capítulos, se os capítulos são fluidos, qual que é a linguagem utilizada, se é uma linguagem simples, complexa, etc. De forma a resumir, em Desvividos nós temos, não é uma linha do tempo comum. Em Desvividos, na verdade, nós acompanhamos eu não vou lembrar da ordem certinho, porque já faz um tempinho que eu li, mas nós acompanhamos o passado, o passado e o presente, beleza? Então a gente não acompanha uma linha de início, meio e fim. Correção, nós acompanhamos cada capítulo é dividido nessas 3 linhas do tempo que eu falei, que são alguns acontecimentos que aconteceram muito antes do acontecimento principal, o acontecimento principal e o momento presente, que é depois do acontecimento principal, que está na sinopse. Como eu expliquei, Desvividos tem essa montagem. A gente acompanha passado, passado e presente. Karen, a linguagem. A linguagem em si, eu gostei bastante da linguagem. Comparando um pouquinho com Jantar Secreto, eu acho que a linguagem de Jantar Secreto me cativou um pouco mais do que a linguagem de Desvividos. Não que tenham grandes diferenças, mas eu senti um ar mais jovial e me causou um pouco mais de conexão o Jantar Secreto do que o Desvividos, apesar de eu achar a situação presente em Desvividos um pouco mais fácil de acontecer, mais realista, entre muitas aspas, do que a situação que acontece em Jantar Secreto. Mas o objetivo aqui não é ficar medindo uma obra em cima da outra. Então, voltando à narrativa de Desvividos, de forma geral, como eu comentei, a narrativa é muito boa, é legal, porque é fluida, a linguagem é jovial, tem a conexão entre os capítulos, que é muito importante quando a gente fala de um livro de terror / mistério. E outra coisa que, já comparando uma obra com a outra, que diferencia, é que a narrativa em si, de Desvividos, é uma narrativa padrão, que tem apenas a escrita. Porém, tem diferença entre essas 3 linhas temporais dos capítulos, que, não dando grandes spoilers, mas se você não quiser saber, eu vou colocar aqui o horário que você pode sair, né, do vídeo, pular do vídeo, pra você não ter que ouvir. No capítulo passado, nós acompanhamos, a gente meio que lê um diário de um dos personagens. No passado, que é o momento principal da obra, nós acompanhamos o personagem escrevendo um livro ao vivo do que está acontecendo. E no presente, nós acompanhamos como se fosse uma gravação de uma gravação dentro de uma delegacia. Isso são de coisas que diferenciam bastante os capítulos, que fazem com que a gente não se perca em saber. Isso é algo interessante, porque faz com que a gente não se perca na hora de falar, tipo, caramba, o que eu tô lendo? Justamente por aquela confusão que eu citei. Já que tem muitos livros que não têm esse cuidado, que simplesmente jogam para passado, futuro, presente, passado, futuro, deixam o leitor perdido. Nesse caso aqui, quando a gente muda de capítulo, a gente sabe exatamente qual capítulo, em qual situação estamos lendo. Porque cada capítulo desses 3 tempos do livro tem o seu formato específico. E isso é o que eu gostei bastante na narrativa. Beleza, então, guys. Narrativa show de bola. Personagens. Os personagens de Desvividos, pra mim, também são uma lacuna de 2 pés. Porque ao mesmo tempo que tem coisas que eu adoro neles, tem coisas que ficam um pouco a desejar. Coisa que eu não gostei, ao meu ver, é que parece que tiveram personagens que foram inseridos na história única e exclusivamente com o propósito de irem de arrasta ou de chocarem. Tem personagens que não têm tanto desenvolvimento, não tem peso pra história, eles estarem ali, até mesmo eles irem de arrasta, não tem tanto peso pra história, e parece que eles só foram colocados pra causar esse choque, pra causar esse, meu Deus, o que o livro tá fazendo? Novamente, eu não vou dar spoilers aqui, não são com todos os personagens que isso acontece, mas tem uma certa parcela de personagens que eu senti isso. Beleza? Outra coisa que não necessariamente me incomodou, mas é algo que eu analisei, foi que alguns dos personagens acabam se baseando, sim, em certos estereótipos. O mesmo problema que eu percebi em Jantar Secreto. Novamente, não são todos os personagens que se baseiam nesses estereótipos. Que eles se baseiam um pouco mais nos estereótipos. Porém, uma coisa que a gente tem que considerar é que, como eu citei, em Desvividos, os personagens, são 9 personagens principais. E a gente lê o livro da perspectiva de um personagem apenas. Então seria meio que impossível desenvolver esses 9 personagens a ponto da gente conhecer eles e sair do estereótipo deles. Mas ainda assim, é algo que acaba sendo incômodo. Como eu falei, eles parecem muito baseados em estereótipos. Alguns deles conseguem sair desses estereótipos, deixando isso bem claro. Porém, parece que eles pressionam um pouco mais nessa questão dos estereótipos em Desvividos. Ah, Karen, beleza. Mas e o desenvolvimento dos personagens? Vamos lá, galera. No caso de Desvividos, os personagens, assim como em Jantar Secreto, eles não vão ter
tanto um desenvolvimento de, vamos melhorar, vamos nos tornar pessoas melhores. Na verdade, isso até tem um pouco em Jantar Secreto. Tem alguns personagens que amadurecem, que percebem as cagadas que fizeram. Em Desvividos, zero. Em Desvividos é realmente o oposto do oposto. Os personagens, eles não desenvolvem maturidade, empatia, não. Eles parecem que eles regridem. Eles regridem totalmente. Os personagens em Desvividos, eles perdem quase que toda a sua humanidade. De forma, assim, bem direta. É um desenvolvimento que, tipo, quando a gente tá lendo a parte principal do texto, a gente até fica, tipo, caraca, mas... Nossa, mas eles estão fazendo isso, pensando desse jeito, e não estão fazendo nada, e não estão reagindo. E aí, quando a gente vai lendo, que a gente acompanha o passado, que é o diário que conta o que aconteceu antes do momento principal do livro, a gente vai entendendo aos poucos o como eles foram perdendo essa desumanização. No final do livro, que tem um de um plot twist, a gente acaba descobrindo, né, o porquê que tantos personagens eles não estavam agindo de forma tão humanizada, mas, de certa forma, tem, sim, esse desenvolvimento de personagem, mas é aquele desenvolvimento de personagem que é o contrário. Então, em vez dos personagens melhorarem como os personagens, eles vão perdendo a sua capacidade de humanização e de empatia. E como eu citei, tem alguns personagens que parece que acabam perdendo essa empatia mais do que outros por questões da história, por questões do próprio personagem. Algumas dessas questões são citadas, outras não, o que me deixou com certa falta. Porém, é interessante porque aí a gente consegue nós mesmos criticarmos e pensarmos, nossa, mas por quê que tal personagem fez isso, fez aquilo e tudo mais. Mas, assim como o Jantar Secreto, são personagens que têm suas qualidades e têm os seus defeitos. Quanto às suas qualidades, é aquilo que eu também citei, são personagens que, tipo assim, são bem diferentes um do outro. Eu nem posso falar que, tipo, cada um deles tem uma motivação, porque eu senti falta disso também. Pra mim, em Desvividos, muitos personagens, ele não tem motivação do porquê estão fazendo o que estão fazendo, não são todos. Até mesmo no final do livro fica meio, mas por que ele fez isso, por que ela fez isso, enfim. Me trouxe essa falta, essa sensação de que não estava certo. Por isso que eu fico com a sensação de que parece que o autor colocou personagens ali só pra eles irem de Vasco, porque parece que eles não têm ali uma razão do porquê estão fazendo o que estão fazendo. Até no final o autor tenta justificar, eles fizeram isso, por isso e aquilo, mas ainda assim me causa uma falta muito grande. Então, talvez tenha ficado meio confuso, mas tipo assim, resumindo, os personagens, eles são bem diferentes, mas eles, ao meu ver, alguns deles, não muitos, não têm uma motivação direta do porquê estão fazendo o que estão fazendo. Muitos deles parecem que falta razões do porquê estão ali, porque não acrescentam quase nada na história. Muitos deles acabam sim sendo baseados em estereótipos, apesar de alguns conseguirem sair dos seus estereótipos, outros parecem que ficam apenas em seus estereótipos e isso causa uma certa falta de profundidade nos personagens. Enfim, são personagens que poderiam ser melhorados, mas que eu entendo que no contexto da história é difícil a gente obter essa melhora. Porque, como eu citei, a gente vê todo o livro do ponto de vista de uma única pessoa. Então a gente enxerga apenas o que aquela pessoa acha dos personagens. Então, assim, os personagens têm que melhorar, tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa que poderia ser explorada, sim. Mas no contexto do livro é compreensível a gente não ter essas informações necessárias dos personagens. Então é algo que me incomodou pra caramba em determinados momentos, mas que eu falo, ok, eu vou deixar passar. E por último, pra mim, o tópico mais polêmico, ou não sei, depende, vai de cada um, os eventos do livro. Karen, o que são os eventos? De forma a resumir, os eventos é uma terminologia que eu criei para falar de momentos dentro do livro que chamam a atenção de nós leitores. Então é um momento que a gente está lendo e do nada a gente para e fica, caraca, nossa, olha isso aqui que aconteceu. E muitas vezes a gente lembra de um livro apenas pelos momentos dele. Às vezes a gente não lembra dos nomes dos personagens, talvez até não lembre da história, mas a gente lembra de um momento, de um evento que acontece dentro do livro. Que são os eventos, belezinha? Os eventos de Desvividos. Ao meu ver, eu consegui contar exatamente 3 eventos. Em Jantar Secreto, pra mim, Jantar Secreto já tem mais de... Ao meu ver, na verdade, Jantar Secreto tem tipo uns 4 eventos, mas eu gostaria de falar dos de Desvividos, né? Pra mim são 3. E eu vou dar certa ênfase nesses eventos, explicando por quê, o que eu gostei e o que eu não gostei nos eventos de Desvividos. Ao meu ver, guys, os eventos, eles precisam trazer alguma coisa de bom pro livro. Então, um desenvolvimento de personagem, uma ênfase na história, um desenvolvimento para a história, um desenrolar da história. Um evento, às vezes, pode ser o clímax da história. Então, o evento tem que trazer alguma coisa de legal, de interessante dentro da história, beleza? Levando isso em conta, ao meu ver, Desvividos tem um evento bom,
um evento ruim e desnecessário e um evento mais ou menos. Vou explicar, sem spoilers, obviamente. No primeiro evento, acaba que por mais que... Lembrando, né, gente? Desvividos é um livro de terror, de suspense. Então vai ser grotesco, vai ter terror, vai ser torturante, enfim. Seguido. No primeiro evento, nós temos sim uma cena grotesca e muito desumana. Porém, de certa forma, ela nos ajuda a entender um pouco mais de um dos personagens. E além disso, é um evento que durante o livro inteiro ele é relembrado. Então isso mostra que tem sim relevância para a história. Não a todo capítulo, né, a todo momento, mas vários momentos depois que esse evento acontece, que é um dos primeiros eventos que acontece no livro, vários momentos depois ele ainda é citado dentro do livro. O que mostra que esse evento tem relevância. E como eu falei, esse evento mostra pra gente uma certa construção. Ele ajuda na construção de um personagem. Beleza? Pra mim, esse é um evento bom, apesar de ser muito desumano, grotesco e tudo mais. Agora, o evento do meio. E aí está o problema. Eu vi algumas pessoas comentando que, se fosse fazer uma adaptação de Desvividos, tem que ter esse evento do meio porque ele é essencial pra história. E aí que tá. Não é. Gente, o evento do meio do livro é o mais grotesco, desumano, nojento que tem. Que inclusive é um evento que, olha que alegria, a gente me fez ter gatilhos fortíssimos. E olha que eu não passei por nenhuma situação assim absurda. E mesmo assim me fez ter gatilhos. Gente, e tipo, eu não tô falando disso só porque você tá falando isso só porque você achou horrível e porque você deu gatilhos. Não. De forma técnica a falar, esse evento não muda nada na história. Nada. Não é um evento que acrescenta em nada. Interessante porque, tipo assim, depois que esse evento acontece, ele nunca mais é citado na história. Ele não muda em nada a perspectiva. Tipo assim, até que mostre tipo, a perspectiva do quanto os personagens ali estavam totalmente desumanizados, já não estavam mais lidando muito bem, a cachola não estava lá muito boa. Mas fora isso, não mostra nada, não engatilha pra história, não causa nenhum desenvolvimento de personagem, não traz nada. Eu posso falar com tranquilidade, esse segundo evento poderia facilmente ser retirado do livro. Facilmente. Obviamente que o livro, depois desse evento, se esse evento fosse retirado, ele não seria tão lembrado quanto ele é. Porque eu diria que a maioria das pessoas lembra desse livro de Desvividos por conta desse evento principal, desse evento do meio do livro. Porém, de forma assim, sincera, eu acho que esse evento poderia muito bem ser tirado do livro porque não faz diferença. É um evento ruim porque, ao meu ver, é um evento que só está no livro pra chocar. Ele só está no livro pra gente ficar angustiado, pra gente ficar desconfortável. E eu vi algumas pessoas que também já leram, que falaram que, tipo, depois que leram esse evento, fecharam o livro e, tipo, ficaram 2, 3 dias sem querer tocar no livro, de tão agoniante que é. Eu fui uma dessas pessoas. Depois que eu li esse evento, eu coloquei o livro de lado e eu não queria abrir o livro. Então, assim, é um evento que é pesado, é muito desumano. E como eu falei, não é um evento que acrescenta em nada na história. Nada. Se ele não tivesse acontecido, a história continuaria normal, porque inclusive depois que esse evento acontece, o tom da história muda dramaticamente. Tipo, até esse evento então, a narrativa tava correndo de uma forma bem sombria, bem mistério mesmo, e depois vira meio que um tom de detetive, de investigação, um negócio assim. Então esse evento, ele é tão irrelevante que depois que ele acontece, ele não é citado novamente. Os personagens que estão presentes ali não acrescentam nada na nossa perspectiva sobre eles. Gente, um evento que, sinceramente, não precisava acontecer. Foi, ao meu ver, lembrando que é a minha opinião, ao meu ver, um evento que poderia ser excluído, que não mudaria em nada na história. Eu acho que ficou claro o quanto eu acho esse evento ruim. Mas só reforçando, gente, é um evento ruim, esse do meio. E o terceiro evento, que é o final, que é o plot twist. Tem plot twist nesse livro. Se você quer ler Rafael Monte, já vou te deixar avisado, tá? Plot twist em todo momento. Esse cara ama plot twist. Enfim. No último evento, por que eu digo que ele é um evento mais ou menos? Porque, por mais que seja interessante, a gente se choca lendo, porque é o final do livro e tem um plot twist, então a gente fica meio, caraca, ao meu ver, ele ficou um tanto vazio. Eu não quero dar spoiler, então realmente não vou dar spoiler, mas ao final, nós temos foco a um personagem e as ações que ele fez. Ao meu ver, não ficou tão claro o porquê que ele fez, sabe? Eu senti um grande vazio do tipo, por que você fez isso? E eu até tentei reler o final e reler um pouco o meio do livro, e eu não consegui captar muito bem o porquê que aquele final acontece. É impactante, não nego, quando eu finalizei o livro eu fiquei tipo, caraca, moleque, que foi isso? Dá aquele impacto, dá aquele choque, porque você não tá esperando. Só que, depois que passa, depois que tipo, você calma e tudo mais, você começa a pensar e você fica, cara,
Por quê? Sabe, dá esse tilt na cabeça, esse ponto de interrogação. E, nossa, cara, você tá sendo chata, né? Pelo amor de Deus, quer que todas as respostas sejam entregues assim, bombejada? Não, gente, não, porque tá tudo bem a gente ter dúvidas. Como eu falei dos personagens. Eu não gostei, que alguns deles não são aprofundados, não gostei. Mas que às vezes isso é necessário pra gente ficar com dúvida, pra gente ficar pensando, pra gente ficar tipo, caramba, por que isso aconteceu? É a mesma coisa. Mas, no caso desse final, é uma questão que é tão necessária, uma explicação, que realmente deixa essa dúvida. Deixa essa sensação de, caramba, eu acho que eu perdi alguma coisa. E foi essa sensação que eu tive. Comentei com uma amiga minha que também leu o livro, e ela ficou com a mesma sensação, tipo, eu li e tal, mas eu não entendi também. Não é que não deu pra entender o final, mas não dá pra entender a motivação que faz o final acontecer, que é o último evento, entendem? Mas, esse terceiro evento, por ele ser mais ou menos, ele não torna o final ruim. Ele só deixa a gente, leitor que tá lendo, com dúvida, beleza? E isso não estraga de forma alguma a experiência do livro. O segundo evento estraga, mas o terceiro não. O terceiro a gente passa um pano. E é disso que eu comentei, guys. Então, pra mim, o primeiro evento do livro é um evento bom, porque traz certo desenvolvimento de personagem, ele é citado mais de uma vez na história, então ele é relembrado várias vezes e faz a gente ter esse detalhamento dos personagens, enfim. O segundo evento, pra mim, é um evento totalmente nada a ver, podia ser ignorado, podia ser tirado, ou pelo menos, tá, vamos deixar esse evento, mas pô, pelo menos faz esse evento ter alguma relevância na história. Faz esse evento ter algum peso na história pra gente falar, não, realmente, é necessário esse evento aí. Mas não é. Segundo evento totalmente desnecessário, podia sim ser tirado da história facilmente, que ninguém ia sentir falta. E o terceiro evento, ao meu ver, é um evento que é até ok, é um evento legal, que a gente se surpreende, fica, nossa, meu Deus do céu. Muita gente também se lembra do livro por conta desse último evento. Porém, quando você dá uma pensada, você fala, pera, parece que tá faltando coisa. E como eu falei, isso não estraga a experiência, mas pode deixar a gente com dúvida e até ficar pensando, tipo, pô, mas tá mais ou menos isso aqui, entende? Então, evento bom, evento podre e evento ok. E beleza, guys. Depois de falar de tudo isso daqui, trazer, falar tal, talvez até vocês tenham ficado confusos, ficado tipo, cara, que bosta você tá falando, eu não entendi nada. Você recomenda o livro? Não. Como eu falei, guys, no início do vídeo, eu não recomendo esse livro. Eu gostei dele, eu gostei. É um livro que eu fui pesquisar mais sobre o livro, eu pesquisei sobre a peça, porque tem uma peça que é baseada no livro, que é essa peça aqui. Tô colocando aqui pra vocês verem a imagenzinha da peça, que chama Roleta Russa. Eu gostei do livro, gostei da história, até gostei dos personagens, porém eu não recomendo o livro por essas questões de gatilhos que eu falei. Que se você é uma pessoa sensível e tudo mais, eu não recomendo, e de forma geral eu não recomendo, porque eu achei esse segundo evento, e até o primeiro evento que acontece no livro, tão problemáticos, de certa forma, que eu não me sinto legal recomendando esse tipo de livro pra vocês. Ou pra seja lá quem estiver assistindo. Beleza, compreensível? Ok. Então, guys, como eu falei, eu não recomendo o livro, mas se você tá cagando pra minha opinião e fala, Caio, mas eu quero ler esse livro, então vai e leia. Leia por sua conta e risco. Depois você fale o que você achou, se você gostou, se você não gostou, enfim. Estamos aqui pra ouvir N opiniões, e como eu falei, isso aqui é um livro, a gente tá falando de um livro, então a gente pode ter opiniões diferentes e está tudo bem. Beleza, guys? Mas então, guys, por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí, se você já leu esse Desvividos, conta aí nos comentários o que você achou. Se você recomendaria, se você não recomendaria, o que você gostou, o que você não gostou. Se ficou confuso a minha explicação, ao longo do tempo eu tento melhorar ela, tentar facilitar pra vocês e tudo mais. Talvez eu grave outro vídeo falando de Desvividos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, guys. Um grande beijo, uma boa semana pra vocês, um ótimo bom fim de semana pra vocês. E bye bye! Agora você deve estar olhando pra mim e falando, Karen, mas você não pegou o livro em nenhum momento? Você realmente leu o livro? Eu emprestei esse livro, o meu livro, que é o Desvividos, para uma amiga e até agora ela não devolveu. Então, eu não estive com livros nas mãos, mas eu juro que eu li, tá? Eu li, tá bom? Inclusive, eu vou falar do livro mais pra frente. Um beijo.